Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 14, vai dizer assim: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11, vai dizer assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, em Efésios, capítulo 6, e versículo 14, Paulo disse assim: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Discípulo, nesta aula eu vou falar sobre cingir os lombos com a verdade. Mas antes que eu continue, se este assunto é um assunto que agrega valor, é uma lição que agrega valor para a sua vida espiritual, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa também o seu comentário. Deixando o seu like, deixando o seu comentário, o YouTube vai entender que este conteúdo é de valor e ele vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que esta lição chegue para mais discípulos, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando eu tiver uma próxima lição sobre este assunto, o YouTube vai te avisar. Então, discípulos, sem mais delongas, vamos aos lombos cingidos com a verdade. Discípulo, observe bem esta verdade. A cintura era geralmente conhecida como a área das emoções. Ao proteger essa área com a verdade, admite-se que as emoções creiam na verdade. Então nós, discípulos, como seres humanos, nós temos emoções. E a cintura, ela era conhecida como a área das emoções. Então quando nós protegemos esta área com o cinto da verdade, nós admitimos que as nossas emoções creiam na verdade, porque nós somos muitas vezes levados por nossas emoções. Então, para que as nossas emoções creiam na verdade, tem que se usar o cinto da verdade. Muitos discípulos, ou muitas vezes alguns discípulos, acreditam em uma mentira por medo ou autopiedade. Veja o que diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 11, diz assim: Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja só, então, com base nesse texto, cingir os lombos com a verdade é muito importante para que as nossas emoções creiam na verdade, porque muitos discípulos acreditam em uma mentira por medo ou autopiedade, ou seja, nós somos levados pelas emoções para acreditar em coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Por isso temos que, de fato, usar a cintura, estar com os lombos cingidos, com o cinturão da verdade, porque o diabo tem as suas astúcias, que são mentiras e engano, e ele tem os seus falsos profetas. Então, para que a gente não seja levado por engano, por mentira, levado pelas nossas emoções, temos que estar usando o cinturão da verdade, proteger as nossas emoções, para que as nossas emoções creiam na verdade. Ainda também em Marcos, capítulo de número 13, e versículo 22, vai dizer assim: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas não para por aí. João, capítulo de número 8, versículo 22, vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja só, por que não para por aí? Porque embora existirão falsos cristos, falsos profetas, Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade. Nós sabemos que Jesus, em seu atributo, essa é uma das coisas que estão
a armadura de Deus, o atributo de Cristo, que é a verdade. Então temos que estar cingidos com a verdade, com o cinturão da verdade, porque ao conhecer a verdade ela nos libertará. Ainda também em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, discípulo, o cinturão da verdade é algo que tem que ser usado, porque nós temos que ter em nossas vidas a verdade de Cristo. Ainda em João, capítulo 14, versículo número 6, vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então temos que ter esta verdade em nossas vidas, Jesus. Então o cinturão da verdade vai nos levar verdadeiramente a crer na verdade, não levar nossas emoções a crer naquilo que não é real. Então quando nós usamos o cinturão da verdade, nós estamos de fato, discípulo, vivendo a verdade da palavra de Deus, porque Jesus é a verdade, e a verdade é um dos atributos de Cristo que está na armadura de Deus, o cinturão da verdade. Então quando eu coloco o cinturão da verdade, a verdade que é Cristo, a verdade que é Jesus, está protegendo as minhas emoções, para que as minhas emoções creiam simplesmente na verdade. Discípulo, o cinto é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras de vida. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Então, discípulo, veja só esta verdade: para estarmos firmes, é necessário cingir os lombos com a verdade. Discípulo, se esta lição fez sentido para você, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver uma próxima lição, uma próxima aula sobre este assunto, o YouTube vai te avisar. Discípulo, eu quero que você se lembre sempre que se você é um discípulo que entendeu a importância de usar toda a armadura de Deus e percebeu que está com os lombos cingidos com a verdade é algo que vai proteger as suas emoções, tenha certeza que você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida espiritual. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.